amiga, minha irmã em Cristo Jesus. Hoje nós estamos aqui no podcast Mulheres Curam Mulheres, à luz da Bíblia, com o comendador Roberto Bittencourt, que é presidente da Academia Brasileira Teológica de Letras. Olha, hoje vai ser realmente uma tarde, um momento muito abençoado por Deus, porque o comendador é uma pessoa muito carinhosa, muito carismática e tem assim uma quantidade de conteúdo, né, para transbordar nas nossas vidas. Eu não tenho a mínima noção do que nós vamos falar na tarde de hoje. Eu sempre peço a Deus que eu seja apenas um instrumento nesse podcast para conduzir o podcast e nós vamos deixar, né, Deus trabalhar. Nós já fizemos uma oração antes de abrirmos a tarde de hoje e nós vamos deixar Deus trabalhar. E com certeza o comendador vai falar sobre o que Deus estiver tocando no coração dele para abençoar a tua vida, minha irmã. Né? As mulheres que me conhecem sabem que quando eu criei o podcast Mulheres Curam Mulheres, é por conta da minha história de vida e superação, e eu sempre falo isso, que é uma mulher curada das suas feridas emocionais, ajudando outra mulher no seu processo de cura sem que o mundo saiba. Então, eu tenho certeza que Deus vai usar tremendamente o comendador Roberto Bittencourt na tarde de hoje para que ele possa trazer uma palavra que seja um refrigério para você, minha irmã ou meu irmão, que precisa ouvir esse podcast e ser canal de bênção para a sua vida. E agora eu vou passar a palavra para o comendador Roberto Bittencourt e vamos ouvir o que ele tem, né, para transbordar aí nas nossas vidas na tarde de hoje. Então, gratidão, meu irmão, por você estar aqui. Você é um presente de Deus na minha vida. Eu fico até emocionada de falar e queria muito que você se sentisse à vontade, né, na sala de estar da Ágatos Comunicação, para poder transbordar na tarde de hoje o que Deus tocar no seu coração, meu irmão. Amém, irmã Kátia, é um prazer muito grande a todas as irmãs que estão nos vendo, estão nos ouvindo, né? E eu estou aqui hoje não só para poder transmitir aquilo que Deus fez na minha vida, mas para também falar um pouco, né, sobre a Academia Brasileira Teológica de Letras, que faz parte da minha vida. Eu tenho, ou melhor, ontem, né, eu completei 74 anos de vida. E essa minha idade é uma idade que muitas pessoas não conseguem alcançar da maneira que eu alcancei. Por quê? Porque eu tive 2 problemas seríssimos, ou melhor, 3 problemas seríssimos na minha vida, e que, através do Senhor Jesus, a cura veio para mim, e foi uma coisa assim muito tremenda que as pessoas não conseguiam imaginar que eu sairia desses problemas. O que me acometeu primeiro foi um câncer na garganta. E esse câncer na garganta, eu estava pregando a palavra e eu comecei, de repente, a tossir e comecei a vomitar sangue e saí dali do altar e fui lá para dentro do meu gabinete, falei que eu não voltaria mais. E Deus falou comigo assim, por que você fugiu? Vai lá e volta. E eu voltei, cheguei lá no altar e de novo a mesma coisa. Eu falei, não, Deus, o Senhor está me envergonhando perante a igreja. Eu não posso estar ali da maneira que eu estou. E ele falou assim, eu estou te testando. Vai lá e volta. Irmã, quando eu cheguei no altar, a minha voz não saía. Eu falava, eu não saía a minha voz. E quando eu ali cheguei no altar, eu comecei a falar. Parecia que eu estava com a voz assim de um recém-nascido, de uma criança de 2, 3, 4, 5 anos. E comecei a pregar e preguei mais de 1 hora e a minha voz límpida. E eu tinha estado há 1 mês antes do meu médico e ele detectou, né, que o câncer estava avançando no meu lado esquerdo, na garganta, na faringe praticamente, e quando ele viu o exame perguntou, você fez a cirurgia aonde? Aonde você foi? Porque não tem mais câncer na sua garganta. Eu falei para ele, eu fui curado no altar, pregando a palavra de Deus. Então, uma coisa que é muito importante, que eu digo sempre para as pessoas, a superação. Quando nós nos entregamos e confiamos em Deus, Deus faz nas nossas vidas. Deus faz. E são coisas assim que acontecem conosco que nos deixam assim perplexos de ver como Deus age da maneira tão tranquila e fácil.
E logo depois, 5 meses depois, me acometeu um câncer de próstata. E o médico, preocupado, e falou, vamos ter que tirar a sua próstata, fazer e acontecer. E eu, o que fiz? Dobrei os meus joelhos, e eu tenho um hábito, irmã. Eu sempre que tenho algum problema com Deus, eu vou para a minha igreja, sozinho, me tranco lá dentro, começo a gritar, falar alto, começo a falar, Senhor, meu Deus! E ali eu começo a ter uma sensação do que o Espírito Santo está comigo. E ali eu coloquei para ele, mais uma prova, Senhor. Eu vou passar por essa de novo. E realmente aconteceu que quando voltei ao médico, e o médico fez o exame e falou assim, olha, eu não estou sentindo mais aquela próstata que eu examinei e que vi que tinha um câncer. Faz um exame novamente, eu fiz. E ele falou assim, olha, você tem um câncer realmente, mas ele é benigno. Eu falei, glória a Deus. Isso tudo é para testemunho, para aqueles que nos ouvem, aquelas que nos ouvem, poderem ver que há cura para tudo. Basta nós crermos, basta nós colocarmos diante de Deus as nossas vidas. Não é porque eu sou um pastor, é porque eu sou temente a Deus. Amém. E a terceira prova que aconteceu na minha vida, eu estava em casa, não sentia nada, não tinha problema nenhum, e fui para o hospital fazer um exame, e nesse exame o médico diz para mim, eu vou ter que te internar imediatamente para uma cirurgia cardíaca, que você está com 88% das suas artérias entupidas. Eu falei, meu Deus, mas eu não estou sentindo nada. E ali, no hospital da Unimed, lá em Macaé, fui internado imediatamente, passei por um cateterismo, e ali ele identificou as artérias que estavam obstruídas e falou, vou ter que colocar 3 implantes no seu coração para que você possa voltar a ter uma vida normal. Eu falei assim, amém, pode colocar que não tem problema não, que Deus está aqui, não é o Senhor que vai operar, é o médico dos médicos. Amém. E ali naquele momento, quando aquela equipe grande que ali estava, e ele falou assim, olha, você tem uma sorte. Eu falei, não, eu não tenho sorte, eu tenho bênção. Sorte quem tem são pessoas que não conhecem o Deus que eu conheço. E naquele momento ele falou, você não vai fazer uma cirurgia de peito aberto. Eu falei, o que é isso? Não, porque eu teria que abrir o teu peito, abrir o teu coração e colocar os implantes. E eu falei assim, como é que vai ser? Eu vou fazer através de uma angioplastia coronariana, que vai pelo mesmo local que foi o cateterismo, e vou ali implantar os stents no teu coração. Foi uma cirurgia, assim, maravilhosa. O médico, uma pessoa extremamente delicada, uma pessoa que não é cristão, mas ele conhece e sabe e reconhece e tem temor de Deus. E ele falou assim, olha, você foi o melhor paciente que eu tive, porque você não esboçou nenhum sinal de que aquilo estava te atrapalhando. As suas veias estavam do braço para chegar até o coração, estavam desobstruídas, muitas vezes estão entupidas ou estão enroladas, aí eu tenho que fazer pela inguinal, né? Inguinal não, pela... como é que se fala aqui na coxa, né? Que entra pela coxa. E ele falou assim, foi tranquilo. E a cirurgia que ia levar 2, 3 horas, levou 1h30. Amém. E eu saí dali, fui para a UTI, fiquei na UTI que tinha que ficar. E completei dia 16 agora, 7 meses de operado. Amém. Amém. E eu quero dizer para vocês, não sinto nada. Amém. Tenho uma vida normal, faço tudo que eu posso fazer e que devo fazer. Não deixo me esmorecer por problema nenhum, pelo contrário. Faço coisas até surpreendentes que a minha esposa diz, para, você não pode subir escada, para, desce dessa árvore. E eu continuo a fazer as coisas normais que eu fazia. E eu faço exames, né, regulares de 3 em 3 meses para poder ver como está o coração. E o meu cardiologista fala para mim, olha, o seu coração está como de criança. Amém. Seus batimentos cardíacos perfeitos, Amém. Os stents estão muito bem colocados, o seu coração está irrigando normal. Você não se preocupa, eu vou abrir mão de fazer as periódicas, né, as vistorias periódicas no coração. E falou para mim, você precisa só fazer uma coisa, se exercitar. Mas eu preciso conversar com o seu... quem vai fazer a musculação comigo, né, para poder exercitar os meus músculos.
E ele falou assim, faz uma avaliação nele para poder ver como ele vai ficar. Irmã, eu quero dizer para vocês, tem jovens lá de 17, 18 anos que eu supero eles nos pesos que eu levanto, porque eu estou fazendo um tratamento para poder ter massa muscular, porque eu perdi muita massa muscular. E as pessoas ficam assim impressionadas. Muitos lá me botaram até um apelido, velhinho, olha o velhinho aí, porque só tem jovem. Eu sou o único mais idoso lá, né? E eu começo a fazer os levantamentos de peso supino e não sei o que, não sei o que lá, faço flexão, faço 20, 30 flexões sem parar. E as pessoas falam, como é que você consegue? Eu falei assim, eu não consigo porque meu coração é novo, consigo porque o meu Deus, Ele me deu o sopro de vida novamente. Então, minhas irmãs, eu sei que esse canal, essa Mulheres Curam, Mulheres à Luz da Bíblia, é um instrumento para que nós possamos levar até vocês as nossas histórias de vida, as nossas histórias de superação, para mostrar que é possível, basta você crer, basta você crer. Hoje mesmo eu vim para cá, eu moro em Rio das Ostras, e eu dirigi quase 5 horas de viagem sem parar. E minha esposa toda hora, meu filho está cansado, quer parar? Eu falei, cansado aonde? Vamos embora, toco direto. E cheguei aqui, estou aqui, vou fazer uma reunião daqui a pouco da Academia Brasileira Teológica de Letras, né? Da qual a nossa irmã estará participando conosco. Estaremos ali homenageando algumas mulheres proeminentes, né? Mulheres que estarão conosco. E eu digo para vocês, a vida para mim, ela não começou agora. A vida para mim está iniciando já há algum tempo, quando eu, há 30 anos atrás, eu decidi aceitar o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu era espírita, eu vivia enfiado nessas coisas de centro espírita, e eu conheci uma mulher linda, maravilhosa. E essa mulher falou para mim assim, se você quiser me conhecer, você tem que largar tudo e vir para mim, para a igreja. Glória. E eu, na mesma hora, falei para ela assim, agora. Agora. E eu já estou há 30 anos casados com essa mulher linda, maravilhosa, a pastora Nete, minha esposa adorada. E ela é um baluarte, ela é uma pessoa assim, é uma ajudadora incontestável em tudo que eu preciso. Né? Ela está comigo aqui no Rio de Janeiro, vai participar do nosso evento. E ela me dá muita força. Me dá muita força, e isso é importante para nós. Nós temos alguém que nos dê força, alguém que esteja conosco para nos auxiliar na caminhada. Prepara alimentação saudável para mim, me preocupa. Hoje nós fomos almoçar no restaurante da filha, legumes, verduras e tal, não sei o quê, não come nada de frituras, não. É uma demonstração de carinho, é verdade. Isso é muito importante, Kátia, porque a gente precisa de ter alguém do nosso lado, né? Precisa. Mas eu que estava falando em off aqui, né? Ela, com os afazeres dela, é muito difícil ela perder não, porque ela ganha, né? Mas estar aqui comigo 2 dias no Rio de Janeiro, hoje que eu vou ficar, vou dormir aqui para amanhã ir embora, de novo dirigindo para chegar em casa, porque nós temos 3 compromissos. Eu dou aula amanhã à noite na faculdade, ela tem reunião com as mulheres, ela é líder das mulheres da igreja, então a gente não pode ficar mais tempo, né? Mas nós estamos aqui para poder abençoar vidas. Isso é importante. Eu louvo a Deus, Kátia, pelo seu programa, porque eu creio que Deus te inspirou para criar esse programa. Porque eu creio que muitas pessoas que estão nos ouvindo estão dizendo assim, olha, o que ele relatou foi um caso que eu tive. O que ele está relatando e a superação que ele passou, eu não consigo superar, mas ouvindo essa palavra de vitória, ouvindo essa palavra de vigor, essa palavra que nos incentiva a nós prosseguirmos na caminhada, é muito importante. E eu digo para você, o pessoal da igreja que brinca comigo diz assim, pastor, o senhor vai chegar aqui com 100, 120 anos para pregar a palavra. Eu falei assim, amém, eu creio, porque a minha mãezinha tem 100 anos, lúcida, maravilha, normal, olha, não faz nada, logicamente ela tem um problema de deficiência para andar, mas ela faz tudo sozinha, come sozinha, e ela é uma bênção. Então, a nossa família tem uma longevidade muito grande, muito grande. E eu falei, 120 anos é pouco. Eu quero chegar até muito mais do que isso, porque agora eu estou com um coração novo, né? Então Deus me deu a oportunidade de ter muitos e muitos anos à frente. Né? Eu recebo, Comendador, as suas abençoadas palavras. Eu já caminho com Mulheres Curam Mulheres na época da
eu comecei com esse projeto na época da pandemia, que foi quando eu fechei o meu espaço físico como psicóloga. E Deus começou a me incomodar e eu comecei a fazer lives para as mulheres. Eu falava, não, eu tenho que ajudar de alguma forma. E aí eu fazia as lives pelas manhãs e eu recebi até uma moção na na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, por conta desse trabalho que eu fiz. E aí Deus sempre vem mostrando para mim, mulheres curam mulheres à luz da Bíblia, mulheres curam mulheres à luz da Bíblia, mas eu não conseguia enxergar, eu só conseguia ver que eram mulheres curam mulheres à luz da Bíblia. E aí, com a oportunidade que Deus me deu, depois de eu conhecer esse trabalho incrível da Ágatos Comunicação, quando eu lancei um livro na Expo Cristã, eu falei, tem algo mais profundo que Deus quer me mostrar e eu não estou conseguindo enxergar quando ele me mostra que é a luz da Bíblia. E aí foi onde nasceu no meu coração, né, o podcast, ser um podcast onde histórias de vida e superação possam ajudar mulheres cristãs ou mulheres que futuramente vão se permitir a conhecer esse Deus lindo e maravilhoso que a gente conhece e saber que sempre é possível, por mais que a gente não enxergue, mas sempre é possível uma cura física, uma cura emocional, mesmo que naquele momento a pessoa não tenha uma direção, porque se a gente confia num Deus vivo que é capaz de curar, que é capaz de transformar a nossa vida, né? Não tem como a receita do bolo, diria assim, dar errada, porque somos muito pequeninos e eu sempre falo isso, mas Deus abre o mar para a gente passar, é só a gente confiar, não é verdade, irmão? Verdade. Confiança é tudo. E quando nós conhecemos o irmão, nós ficamos, se é que eu posso chamar de irmão, né, comendador? Sim, com certeza. Eu e meu marido, nós ficamos muito encantados, porque nós estivemos na sua igreja e nós vimos a sua vitalidade e o seu acolhimento e como os irmãos lá na igreja se sentem bem, né? Bem no sentido de sentir próximo, de se sentir acolhido e próximo da sua pessoa. Isso foi algo que chamou muita atenção da gente. E aí a gente já sabia um pouco da sua história, porque a gente já tinha tido a oportunidade de estar numa solenidade acadêmica e o irmão havia comentado sobre essa questão da cirurgia do coração. E nós vimos que você, o irmão, tem um porte, uma mentalidade proativa, um corpo atlético, e nós ficamos realmente, irmãos, muito encantados. Tanto é que nós viemos de carro lá da sua igreja para o Rio de Janeiro, e nós ainda comentamos nisso. Eu falei, nossa, porque o irmão em algum momento comentou que fazia um bate-volta, né? Via até o Rio e voltava para... E eu falei, nossa... No mesmo dia. Eu falei, que disposição! E nós ficamos encantados, né? Pela sua empatia, até com a minha história de vida e com a do irmão Adilson. Eu sou extremamente grata, irmão. Porque ali eu vi o quanto o senhor é empático com a dor do seu irmão, do próximo, com a sua simpatia, com a sua generosidade, que apesar de Deus lhe honrar e colocar o irmão cada vez em maiores escalões, existe uma essência linda do irmão, né? Que é essa humildade. Como, apesar de Deus me honrar, mas você, minha irmã, eu sou seu irmão, isso é lindo de ver. É lindo, é maravilhoso. Sabe? E o irmão passa isso com muita leveza, com muita naturalidade. E isso faz com que eu e o irmão Adilson temos cada vez mais vontade, né, de caminhar ao lado do irmão, porque eu sei que o irmão pode nos ensinar ainda muita coisa nessa caminhada da vida. E aprender também, né? Com você, já. A vida é uma troca, né? Verdade, eu costumo dizer que a vida é uma troca, é dar e receber na mesma medida, desde que a gente esteja aberto e disponível. E só para enfatizar o seu grau de humildade, né? O senhor se coloca numa situação, comendador, de aprender comigo e com meu marido. Sim. Olha isso, um comendador, né? Numa academia tão respeitada, tão conceituada, mas se coloca no lugar de humildade para aprender com a gente. E isso é lindo demais. Isso é um privilégio que eu poderia dizer que talvez poucas pessoas conseguem exercitar. Né? E o irmão faz isso muito bem. É verdade. Uma coisa também, Kátia, que eu sempre aprendi isso e coloco em prática. Nós temos alguma coisa em comum,
Eu também sou psicólogo, né? Eu me formei em neuropsicologia. Eu criei um instituto chamado CEM, Centro de Estudos da Mente. Então, comecei a me aprofundar na mente do ser humano para entender o porquê dos psiquês, o porquê dos problemas psicológicos que afetam as pessoas, digo em geral, tanto homem como mulher e criança também. E eu nunca parei de estudar. Eu sempre fui uma pessoa que, eu digo que a minha mente não pode ficar parada. Eu tenho 5 faculdades, fiz 5 faculdades e ainda quero fazer mais uma. A minha mulher é que não deixa, que diz assim, você estuda tanto que você, né, não vai ter tempo mais para fazer. Eu falei, eu vou fazer online, dá tempo sim. E eu agora me especializei no TRG, né? A terapia de reprocessamento generativo do Jair Soares. É uma terapia muito importante que eu faço um reprocessamento da vida da pessoa usando o cérebro reptiliano, né, onde nós trabalhamos nos problemas psicossomáticos daquela pessoa, vamos até, não é uma regressão, vamos até a idade em que houve aquele problema e que repercute na vida daquela pessoa no dia de hoje, e trabalhamos fazendo um feedback, fazendo um feeling e fazendo com que aquela pessoa volte àquela idade para tirar da mente dela aquilo que aconteceu e que é um gatilho para dar um problema na vida da pessoa. Nossa, então, eu tenho feito esse curso agora, estou fazendo já há alguns meses, é um curso muito importante, e eu sou totalmente contrário à alopatia ou homeopatia. Eu não gosto de medicação, porque eu gosto de trabalhar simplesmente com que a pessoa faça alguma coisa para ocupar a sua mente. Então, a laborterapia que nós utilizamos é muito importante. Então, eu procuro tirar o foco, principalmente com os dependentes químicos que eu trabalho, né? Nós temos uma área lá em Rio das Ostras que nós acolhemos os dependentes químicos, tratamos, cuidamos, curamos, reinserimos ele na sociedade e tem tido assim um resultado muito grande, muito grande. Então, nós procuramos sempre utilizar o dom que Deus nos deu para ajudar as pessoas. Amém. E eu procuro fazer isso cada vez mais na minha vida. Eu não fico sentado atrás de um aparelho de TV, até porque eu não gosto de televisão, e eu fico simplesmente estudando, sempre me aperfeiçoando, porque a nossa atividade, a psicologia, ela sempre está se atualizando. Sim. Então, nós temos que estar sempre procurando novas coisas, novas teses, novas frentes de trabalho. Me especializei também no ABA, que é do autismo, né, que é o TEA, e fiz vários cursos para poder ajudar uma criança da minha igreja que tinha autismo. Olha. E eu fui fazer o curso de autismo para aprender a trabalhar e passo para a igreja que o autismo não é doença. Você tem que compreender e entender a criança. Ela só quer ser ouvida, ela só quer ter a atenção das pessoas naquilo ali. Então, a nossa vida, Kátia, é muito importante nesse trabalho que nós fazemos com o ser humano. Então, procuro passar para as pessoas o que eu passo para mim, que eu tenho que aprender a viver com aquilo que Deus me deu. E a palavra de Deus diz, aprendi a viver contentamente. Amém. Então, nós temos que viver contentamente em todos os momentos da nossa vida. Né? E Deus nos dá essa oportunidade. Eu falo muito, né? Vou deixar você falar um pouco para ouvir a sua voz maravilhosa aqui. Adorando esse transbordo todo de informações, de conhecimentos, e com certeza as irmãs e as minhas amigas que tiver a palavra que fizer sentido para você, porque o canal aqui está aberto para as minhas irmãs em Cristo Jesus e para as minhas amigas que ainda não conhecem esse Deus maravilhoso que nós servimos, Sim. mas que na hora que abriu o seu coração e quiser conhecer e acreditar que eu posso ser um caminho, né, para te apresentar esse Deus vivo que eu e meu irmão confiamos, eu estarei aqui. E é interessante, né? Eu só não quero perder a linha de raciocínio. É interessante esse estudo que o irmão está fazendo. Eu amo qualquer atividade aquática. Não tem muito profundidade do que o irmão trouxe, mas eu vou voltar lá, eu não vou me perder. Eu amo atividade aquática, sempre amei. E aí, olha o que é a mente do ser humano, né, irmão?
Eu perdi meu pai muito menina, com 10 para 11 anos. Meu pai era um grande empresário e tinha enfisema pulmonar, e eu perdi meu pai com 10 para 11 anos. Eu estava no hospital fazendo a barba dele e toda animada que ele ia voltar para casa naquele dia. E ele falou, não, minha filha, eu não vou hoje para casa, eu vou amanhã. Olha o que é a mente do ser humano. Eu tinha 10 para 11 anos e eu estou falando com o irmão e eu estou lembrando da cena. Eu falei, reprocessamento generativo. Nossa, e aí a voz já dá aquela embargada, né? Já começa, o coração já e a vozinha, olha só, eu tinha 10 para 11 anos. E agora em abril eu faço 57 anos. E para honra e glória de Deus. E aí eu falei, não, pai, o médico falou que você pode ir para casa hoje. Ele falou, não, eu vou para casa hoje, minha filha, eu vou amanhã. E eu sentadinha do lado dele, fazendo a barba dele, e realmente no dia seguinte ele foi para casa. Casa do pai. Foi para casa do pai. E eu tenho loucura por qualquer atividade aquática. Você fala, vai para musculação, Kátia, vai para... Não, eu tenho loucura. Vai para o Pilates, eu tenho loucura pela atividade aquática. E esses dias, conversando com o professor, eu falei, eu me sinto tão bem na atividade aquática. Ele falou, Kátia, você esqueceu que nós viemos, né, do ventre da nossa mãe e tem a água? Eu falei, não, mas não é só isso. Tem algo mais profundo. Tem algo mais profundo. Aí eu falei para ele, quando eu abro o chuveiro para tomar banho ou quando eu estou na água, vem assim um brainstorm, né? De informações, de criações. Vou fazer isso. Ai, nossa, eu vou fazer isso. Quando sair do banho, eu vou... As ideias surgem. Nossa, um brainstorm. Mas eu falei, mas tem o mais profundo com a água. E aí, sabe o que me veio um dia desses à memória? Eu tenho que segurar a emoção. Talvez eu devia ter, com 10 para 11 anos, já aconteceu essa fatalidade, né? Meu paizinho foi embora para viver no abraço dos pais. Eu devia talvez ter meus 9 aninhos. Eu lembro que meu pai era um empresário muito bem-sucedido e ele tinha, na época só tinha 2 carros, Passat e Brasília. E eu ia para o clube com as minhas amigas e eu tinha, sim, aquele orgulho do meu pai, sabe? E aí ele deixava eu levar as minhas amigas no carro para a gente ir para a piscina. E eu lembro, falando aqui com o irmão, eu vejo direitinho, eu dentro da piscina com as minhas amigas e meu pai ficava assim no clube, olhando eu dentro da piscina com as amigas. Aí, hoje eu consigo entender com facilidade o porquê eu tenho paixão pela água, paixão pela piscina, paixão pela praia, né? Eu já morei em alguns bairros que não tem mar e eu entro em depressão, olha isso, irmão. Eu entro em depressão porque eu preciso ter contato com a água, eu preciso ter contato com o mar. Quando eu abro o chuveiro, é um brainstorm assim, de ideias, que eu falo, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? E quando eu estou na piscina, irmão, na minha atividade aquática, nossa, é algo assim, às vezes eu estou para escrever um artigo que eu estou com dificuldade, e quando eu estou na água eu falo, gente, mas por que eu não pensei nisso antes? E aí eu compartilho, às vezes, com o professor, e ele falando, Kátia, é pelo poder da água, de ter sido, né, gerada no ventre da mulher, e lá tinha água. Eu falava, não, mas tem algo mais profundo, Deus vai me mostrar, eu vou descobrir. E aí eu descobri. Olha isso, estou falando com o irmão, eu devia ter 9 aninhos, e eu estou vendo aqui, eu dentro da piscina, toda feliz com as minhas amigas, porque depois meu pai ficava olhando ali, né, eu com as minhas amigas, e depois eu ia ter aquele prazer de levar elas para casa de carona no meu carro. Estou falando com o irmão, eu devia ter 9. Se eu não tivesse 9, talvez eu tinha 8 anos de idade, porque as minhas memórias com meu pai são muito poucas, né, que ele foi embora muito cedo. Mas eu entendi também que o seu trabalho é mais profundo do que isso que eu estou entregando. Sim. Eu entendi. Sim. Porque tem pessoas que somatizam muito, né? A maioria, né? A maioria somatizam. Somatizam muito. Os problemas não são tão graves, mas a somatização dos problemas faz com que aconteçam os surtos. Eu já tive vários, só para ver se eu estou na mesma página que o irmão, que o comendador. Eu já tive vários problemas no pé. Já torci o pé algumas vezes. Eu sempre... E muito tempo de fisioterapia, e aí eu falei, eu estou somatizando, eu enxergo que eu estou jogando nos meus pés, talvez o peso que eu não estou conseguindo suportar dos desafios da vida, talvez por eu ainda não estar alinhada na minha missão profissional, e aí eu estou trazendo alguns problemas, eu não sei se é muito essa vertente do estudo que o irmão está fazendo, tá? E eu não sei até que ponto, né, a própria doença, esse estudo que o irmão faz, consegue já gerar um percentual do quanto cada doença, por exemplo, a mágoa, a falta de perdão, né? Qual é esse percentual da mágoa e da falta de perdão para determinadas doenças, irmãos? Se puder falar um pouquinho mais sobre isso. É muito importante esse ponto que você tocou, porque todas as doenças, tá,
ela tem um sentido de algo na sua vida que causa aquela enfermidade. Sim. A mágoa, a amargura, a dor, e vão causar no ser humano, né, uma enfermidade referente àquela situação que você vive. E nós temos o inconsciente e o subconsciente. Tá? O cérebro reptiliano, ele é um cérebro que ele fica aqui nessa posição aqui atrás, e o nosso cérebro é dividido em 4 partes. Mas nós temos os principais, que é a razão e emoção. E quando nós conseguimos nos lembrar de um fato, né, como você lembrou desse fato do seu pai, que você barbeava ele, que ele disse que ia para a casa do pai e tal, não sei o quê, você começa a levar até o seu cérebro reptiliano essa situação, e ele é aquele cérebro que fala assim, opa, ela está em 2 situações, ou ela vai atacar ou ela vai fugir. Qual que eu vou agir? Eu preciso saber como eu vou agir na vida dela. Já o nosso subconsciente, ele tem as mensagens, tem tudo aquilo, é como se fosse, eu vou dizer para você assim, um HD. As informações estão todas guardadas ali. Então, quando você vai lá e chama o teu HD, busca aquele arquivo, ele vai trazer a sua lembrança aquelas coisas. E muitas pessoas não conseguem se lembrar, principalmente da sua fase de infância, né? E lá, às vezes, está o problema. Nós tivemos um caso de uma irmã que ela vivia totalmente retraída dentro de casa, não sabia, não saía, era depressão, e ela ficava sempre deitada, quase numa posição fetal, e fizemos o trabalho com ela, procurando fazer com que ela recordasse, né, desde a época da sua gestação e concepção e o nascimento. E ela lembrou, e ela falou assim, gente, eu não sei, porque eu não pensei nisso antes, nunca me lembrei, mas agora estou me lembrando que a minha mãe estava grávida de mim. E a minha mãe, ela estava toda feliz, mas o meu pai estava desempregado e queria fazer o aborto. E a minha mãe botava a mão na barriga e protegia, não, tira minha filha, não tira minha filha. E a minha mãe botava a mão na cabeça e ficava se recolhendo naquela posição fetal, para que não ser levada para fazer esse trabalho. A criança no ventre materno, ela está ligada através do cordão umbilical. E tudo que a mãe sente, a criança sente. Se a mãe fuma, a criança fuma também. Se a mãe usa drogas, a criança usa drogas. Porque nós temos casos de crianças que nasceram já com dependência química. Ao nascer já tinha substâncias tóxicas no organismo dela. Então, aquela criança, ela não conseguia se libertar e ela sempre tinha medo de que alguém tirasse a sua vida. E ela não se relacionava com ninguém, não tinha relacionamento com namorados, nada com pessoas, amigas. E nós fomos até essa fase da vida dela, que ela estava no ventre da mãe, e aí começamos a trabalhar ela vendo outra cena. Nós fazíamos o quê? Um filme. Uma reprogramação seria isso? Um filme. Um filme da sua vida. Vamos lá, vamos lembrar lá. Como é que foi? Aí vamos trabalhando naquilo ali até o momento em que ela chega e até o momento atual. Vamos voltar agora e vamos fazer. Porque o nosso subconsciente, ele trabalha de uma forma em que, se nós não movimentarmos, não lembrarmos e não apagarmos da nossa mente aquilo que nos afeta nos dias de hoje, nós vamos viver aquilo eternamente e vamos ser pessoas sem sentido de vida, porque nós estamos presos a um passado. E toda vez que ela via uma mulher grávida, ela se trancava e ela lembrava do fato do que aconteceu com ela. E começamos ali, e na 4ª ou 5ª vez que voltamos, e ela falou, mas eu não estou mais vendo o meu pai ameaçando a minha mãe. Olha que lindo. Eu não estou mais naquela posição. Olha que lindo. Mas vamos voltar novamente o filme? Vamos lá novamente? Vamos fazer esse filme de novo? Aí voltamos, até ela zerar, onde não sentia mais nada. E ela tinha uma mágoa, um ódio do pai, porque o pai queria matá-la. E ela veio carregando isso, e a vida inteira dela, ela não tinha amor pelo pai. Ela não reconhecia ele como pai, não falava como pai. E eu falei para ela, agora você precisa perdoar o seu pai. Você vai perdoar o seu pai, você vai até ele, vai pedir perdão. Até para que a vida dela possa fluir. Sim, para poder. E a menina jovem, de 24 anos. E eu falei para ela assim, você vai então agora lá,
no seu pai, pedir perdão a ele, mas você aqui agora, você vai falar para mim, papai, eu te perdoo. E ela falou, eu não consigo falar papai, eu não consigo, eu não vejo ele como meu pai. Fala, vamos falar. Até o momento que ela falava embargado, até o momento que ela, papai, eu te perdoo. Pronto. Ela foi liberta, Kátia. Ela foi liberta. E ela, daquele momento em diante, ela sempre fala comigo assim, olha, eu passei a viver a vida que eu vivi enclausurada e agora estou vendo a alegria de contemplar a natureza, o mar. E você falou em mar, eu sou apaixonado por mar. Eu moro na beira do mar, lá em Rio das Ostras. Todos os dias de manhã eu caminho na praia, mergulho, faço as atividades ali. Então, essa terapia de reprocessamento, nós vamos reprocessar a vida do ser humano, da pessoa. E é uma técnica tão importante, não é regressão, não é hipnotismo, nada disso. Eu só vou lá no seu âmago, aonde houve o problema, para tirar aquele problema. Todas as enfermidades que ela tinha, ela não tem mais. Olha que bênção. Ela não tem mais, ela tomava medicamentos para tudo, inclusive ela tinha uma úlcera péptica do duodenal que atacava ela constantemente, devido a esse problema do útero da mãe dela. Entendeu? Só uma parte que o irmão falou que eu não consegui acompanhar. Ela tomou consciência, ela soube que o pai dela queria... Sim. Ah, tá, porque às vezes... Sim. Às vezes a pessoa nem sabe que o pai ou a mãe queria abortar, mas ela tem comportamentos... Tem comportamentos, né? Justamente, mesmo verdade, sem ter Mas ela soube disso. porque quando ela voltou à idade em que ela estava no ventre da mãe, ela viu a mãe como estava. Ela viu a mãe como estava. E depois nós falamos para ela que ela teria que chegar e perguntar para a mãe dela o que aconteceu. E a mãe falou, minha filha, como é que você sabe disso? Você estava no meu ventre, como é que você sabe que teu pai queria tirar você? Ela falou, porque eu ouvi meu pai falando para você. Entendi. Coisa interessante, porque o cérebro do ser humano é fantástico, é fantástico. Nós não conseguimos utilizar nem 10% do nosso cérebro. As pessoas, por exemplo, eu estou aqui falando com você, se eu estou levantando a mão, porque meu cérebro mandou eu levantar a mão. Eu dou uma ordem. Eu sempre digo às pessoas, por exemplo, hoje em dia, eu reprovo muito que mascam chiclete. Mascar chiclete, você está mexendo com as suas mandíbulas, né? Simulando que você está comendo. O nosso cérebro não entende o quê? Opa, ela está comendo, está mastigando, está comendo. Vou liberar o ácido para ir lá no organismo dela, no estômago dela, para digerir o alimento, né? O suco gástrico. E quando ali vai, não tem nada. Ela está só mascando o chiclete. E o suco gástrico vai lá, não encontra nada e dissolve o que tem, o intestino da pessoa. Então, causa ali uma úlcera gravíssima, porque ela passa a ter problemas de alimentação que ela não consegue saciar a fome dela. Está sempre comendo porque há um buraco no estômago dela. Então, as doenças psicossomáticas... Mas pode ser também um buraco emocional, não? Sim, pode ser. As doenças psicossomáticas, elas afetam muitas pessoas hoje em dia. Nós vemos pessoas com pavor, síndrome de pânico, né? Síndrome de Burnout e outras mais aí que nós vemos, que são simplesmente coisas da mente. Mas eu não sei se o comendador, se o senhor vai concordar comigo, mas... essas síndromes, elas aceleraram muito depois da pandemia, muita coisa. Agora, sim, a de pânico, principalmente. Exatamente. Duas perguntas que eu queria fazer para o irmão. Eu preciso que o senhor venha aqui mais no podcast, não é mesmo, sim, meninas? É só porque chamar, é só convidar. É muito conteúdo, será muito transbordo. Será um prazer estar aqui vendo, né? Falando para todos vocês. O único podcast, eu acho que vai ser muito pouco para poder a gente ter tanta leitura abençoada e positiva do comendador. Duas perguntas que eu queria fazer, irmão. Quanto ao autismo, eu observo que para muitos profissionais o autismo ainda é uma incógnita. Sim. Eu queria saber um pouco mais, né? Por que aumentou o caso de autismo? As pessoas desconheciam o autismo do passado e levavam, talvez, aí sem uma nomenclatura, eu não sei se eu posso falar assim, para a doença, ou se realmente, de fato, aumentou a quantidade de autismo. Eu até fui convidada agora para estar no Forte Copacabana, no início do mês, sobre uma palestra sobre autismo, até se o seu irmão quiser estar presente.
e achar que é interessante, depois eu vou lhe passar o convite. Será um prazer. Então, assim, fala um pouco mais, irmão. Até porque eu tenho uma irmã, né, da igreja que tem um filho autista, e eu vejo que tudo é muito... Eu tenho um familiar também, uma criança da família que tem um grau altíssimo de autismo, mas quando ele vai para a igreja, ele louva até em outros idiomas. E a minha sobrinha, quando está com ele, precisa nas festas andar o tempo todo de mão dada com ele, não pode soltar ele um minuto. Fala um pouco mais, irmão. O autismo, ele sempre existiu. Hoje em dia, ele está mais visível, porque as pessoas estão começando a notar os sintomas de uma criança autista ou de um adulto autista, porque temos muitos adultos autistas. Antigamente não se fazia tanto alarde, as pessoas queriam encobrir que o filho tinha um problema, que o filho tinha um TDAH, que o filho tinha um toque, e isso e aquilo outro, e não, ele é assim mesmo, ele é hiperativo, não sei, mas já existia, sempre existiu. Só que hoje, né, com a criação das leis que nós temos, a proteção, inclusive os autistas hoje têm que usar um cordãozinho de identificação, eles têm prioridade e outras coisas mais. E, vamos dizer assim, os pais estão perdendo a vergonha de dizer que seu filho tem autismo. Entendi. E antes, não, eles tinham vergonha, trancavam os filhos em casa, entendeu? Não deixavam eles fazer. Por quê? O que acontece? Eu posso dizer isso de experiência própria pelas pessoas que eu cuido, que eu cuido muito de autistas. Eles são inteligentíssimos, têm uma facilidade de raciocinar, a lógica deles é muito importante, e nós vemos que exames foram feitos, pesquisas foram feitas, inclusive na Universidade de Harvard, um estudo muito importante com o professor Kent, né, que ele fez esse estudo mostrando que o autismo ele tem duas procedências. Tá? Uma das procedências é, vamos dizer assim, que chegaram à conclusão que era uma genética. E a outra procedência seria de que pais ou um dos pais que eram dependentes químicos, que usavam principalmente cocaína, porque a cocaína, não sei se você sabe que mesmo que você pare hoje, daqui a 10 anos você vai ter sintomas da cocaína no teu organismo. Eu fiz um trabalho na Colômbia, eu fui lá para poder descobrir, ver como é que faziam a cocaína. Eu fiquei horrorizado, eu tenho esse vídeo gravado, como é feito, as coisas que são colocadas na folha de coca, né? Eu sempre faço uma pergunta quando eu dou palestra nas escolas: vocês sabem de que cor é a cocaína? Ah, é branca. Não, ela é negra. Ah, preta? É preta. É colocado ali uma substância para que ela fique branca. Ela leva cimento, ela leva uma porção de coisas, são tantas que se a gente for falar aqui não vai ter nem tempo. Então, o que acontece? Mães ou pai e a mãe, porque quando há concepção, né, o sêmen do homem vai para a mulher e a mulher recebe aquilo ali e o filho vai ser gerado. Então, o gene do homem, através daquela droga que ele usa, ou a própria mãe que usa, para você ver uma coisa, eu tive uma mãe que ela foi grávida para ter um neném e na sala de parto, antes para a sala de parto, ela fumou um cigarro. E ela dizia, até ontem eu estava usando cocaína. Entendi. Aquela criança, eu tenho fotos de crianças que nasceram, o braço saindo do tronco, de dentro do tronco, pessoas com encefalia, pessoas com uma série de deformidades causadas pela droga. Por isso que eu entrei muito nessa área de dependência química, porque eu procuro mostrar para as crianças a realidade do que é. E uma pergunta que eu faço: você quer ser alguma coisa quando crescer? Então não use drogas. Então, o autismo, né, ele hoje está, vamos dizer assim, descarado, sendo mostrado para todo mundo. E as mães têm orgulho de sair com as crianças e dizer: meu filho é autista. Mas antigamente não, esconde ele aqui, não deixa ninguém saber que ele tem autismo. Então, não é que agora tem mais casos de autismo.
sempre teve casos de autismo, mas só que hoje as pessoas estão mostrando a sua cara e dizendo. E eu digo para você, essa menina que eu cuido dela, ela fez agora 14 anos, desde os 7 anos que eu cuido dela. E hoje ela tem uma atividade, ela dança na igreja, ela faz tudo, ela louva muito bem, como você falou daquela pessoa também que louva também quando vai para a igreja. Então, basta nós trabalharmos, né, com a mente. Entendi. Nós trabalharmos essa criança não como uma criança. Eu já vi pessoas que a criança autista, de repente, dá aquele grito, aquele berro, se assusta, não sei o que, sai de perto, ela vai. Não tem nada, são pessoas dóceis, são pessoas maravilhosas que só querem carinho e amor. Entendi. E nada mais do que isso. Então, não houve um aumento. Sim, teve sim aumento, mas não esse aumento em que nós achamos que agora está aumentando. Não, sempre houve esse mesmo patamar. Interessante que o irmão trouxe, obrigada pela explicação, pela explanação, interessante que o irmão trouxe um olhar de exemplo que eu já tinha pensado. Eu falei, será se as pessoas que têm filho autista anteriormente escondiam e hoje já apresentam à sociedade, ou se é um número tão expressivo assim? E aí eu consigo entender melhor agora, de fato, qual foi a dinâmica que aconteceu aí pelo caminho. Ai, eu preciso da sua presença aqui mais vezes. É só me convidar, eu venho. É muito pouco, não é mesmo, minha irmã? Estamos terminando já? Estamos aí, eu sei que hoje, né, um momento de uma solenidade extremamente significativa para a academia, onde o irmão é o presidente. Eu preciso também compreender que existe aí um outro momento da sua vida e da academia, aguardando pela sua presença, então não justifica hoje passar do horário, né? Não tem problema não, estou à sua disposição. Isso não me atrapalha, né? Não, é uma coisa, é aquilo lá e outra coisa é isso aqui. Então tá, tem problema não, pode ficar à vontade. O que eu iria perguntar ao senhor, comendador, quando se fala de excesso de droga é falta de limite dos pais? Bom, você tocou num ponto muito importante. É como se você cutucou a onça com vara curta, né? A permissividade, hoje em dia, né? E eu tive um paciente, eu gosto muito de dar exemplos dos meus pacientes. Eu trato os meus pacientes por a inicial do nome. Paciente G, F, eu não falo paciente Gabriel, Felipe, nada disso. Eu trato G. Eu tinha um paciente em que ele era usuário de maconha. E ele, com 30 anos, ele estava com um problema seríssimo de impotência. E ele veio me procurar para fazer o tratamento e eu perguntei a ele se ele usava drogas. Ele falou que não, que uso drogas nada, eu sou um cara careta, não uso drogas não. Eu falei, você usa. E você vai me dizer agora o que você usa. E ele acabou falando que ele usava maconha, começou com 10 anos de idade. Nossa. E, pasme, ele aprendeu a usar maconha com o pai. O pai estava fumando maconha e ele chegou e falou, o que é isso, papai? Não, cigarrinho, deixa eu provar para ver se é bom. Aí o pai prova. E os dois passaram a usar maconha juntos. A maconha, ela é uma erva em que tem o seu lado medicinal, né? Mas ela também é uma erva que ataca e que afeta principalmente a parte sexual do homem, causando impotência. A maconha, se eu usar 10 anos e parar agora, amanhã não aparece nada no meu organismo. É a única droga que não aparece. A cocaína, o crack, essas outras aí, aparecem, mas a maconha não. E os pais, né, vamos dizer assim, da época da década de 60, 70, que era o auge da maconha, né, que as pessoas todas fumavam, era até assim, se a pessoa não fuma, não faz parte do nosso métier, né? Então, as pessoas usavam normalmente a maconha e continuam usando até hoje. Eu tenho um paciente meu que ele é médico e ele é usuário de maconha. E aí? Entendi. A maconha, ela tem um problema, ela afeta a mente. Afeta a mente. Uma outra coisa também muito importante com relação à droga, como que você perguntou, ele é um vício.
É um vício em que a pessoa não consegue ficar... É como assim, eu não posso ficar sem beber água, então eu tenho que beber água. E a pessoa que é um usuário de droga, ele não pode ficar sem aquela droga que já faz parte do organismo dele. O organismo já está tão acostumado que se ele não usar aquela droga, ele não se sente bem. E quando há a parte em que nós cuidamos do dependente químico para ele deixar a droga, ele tem surtos terríveis, que se você, como psicólogo, fosse fazer um tratamento como desses, você ia ficar horrorizada de bater cabeça na parede, de socar a parede, de subir pela parede, desesperado porque quer aquela droga. Né? Então, a situação toda do vício, há uma permissividade dos pais, sem saber que o filho usa maconha, permitir que use dentro de casa e não falar para o filho que aquilo é um mal para ele, que vai destruir a vida dele. Isso que acontece. As pessoas são permissivas. Mas quando eu lhe fiz essa pergunta, eu compreendi a sua colocação, comendador. Mas quando eu fiz essa pergunta, eu quis dizer no sentido assim, eu fui criada ouvindo muito não, da minha mãe, que, né, que caminhou comigo aí até, enfim, passar aí pela fase da adolescência. Ela falava, você tem que chegar em casa a tal hora, e era regime mesmo de limite, de não. E aí eu acabei adotando esse modelo na criação dos meus filhos, e minha irmã também, que é mais velha do que eu, adotou esse modelo na criação dos filhos dela, que tem até um vídeo que eu gosto muito de passar nas palestras, que é Vídeo Maria. E eu vou chegar lá, não vou me perder, não. Eu gosto muito desse Vídeo Maria, não sei se o comendador já teve a oportunidade de assistir. Não, assiste quando tiver oportunidade. A Maria vai para a janela tentar escrever o nome dela, Maria. Aí a mãe dela fala, menina, larga esse caderno aí, eu estou precisando de você para pegar água lá no poço. Aí ela larga o caderno e vai pegar a água no poço. E o vídeo mostra que passaram várias Marias. Maria de Fátima, Maria Aparecida, Maria José, Maria da Conceição, sempre tentando aprender a escrever um nomezinho, e a mãe replicando o modelo de criação, né? Dizendo que tinha que largar aquele caderno, que era uma bobeira aquilo, para ela ir buscar água. O que eu quis dizer, talvez eu não tenha conseguido ser clara na minha pergunta, mas eu entendi perfeitamente a colocação do irmão, e muito brilhante a sua colocação, e gratidão por tanto transbordo. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, será se essa falta de limite dos pais não está gerando comportamento nos filhos que vai buscar um alívio, seja na droga, seja na prostituição. Entende o que eu... Sim. Desculpa eu não ter respondido eu que não fui clara, diretamente. Talvez, na pergunta, mas assim, foi brilhante a sua colocação, foi de grande valia, até para a minha vida, de entender coisas que eu não entendo, porque não é o meu nicho de atuação, né? Sim. De saber que uma pessoa que fica com a ausência da droga, ela se comporta como alguém... É uma coisa terrível. Nunca vi, irmão, para ser sincera. Nunca vi. Nem queira ver. Nunca vi. Mas existe, dentro dessa metodologia, existe um caminho que o meu irmão consegue controlar aquela situação. Sim. Lindo trabalho. Mas o que eu quis dizer foi o seguinte, será se essa falta de limites não está fazendo com que os jovens usem mais droga, se prostituem e etc. e tal? Porque eu particularmente acredito que o limite é uma forma de você dizer, eu te amo, eu me preocupo com você, entende? Você tocou numa parte importante. A nossa criação e a criação de hoje. Na nossa época, nós obedecíamos os nossos pais. Tínhamos limites. Não pode, como você falou, 10 horas tem que estar em casa. Eu sempre fui uma pessoa que os meus pais sempre me ensinaram, né? E até a palavra de Deus diz, ensina a criança o caminho que deve andar para que quando o moço for não se desvie dele. E eu sempre aprendi a ter limites. E eu sempre passei para os meus filhos os mesmos limites que eu aprendi. Quando né, nós vemos que pessoas desequilibradas... Hoje em dia, os casamentos não são mais os casamentos como na nossa época. Hoje, casa-se porque engravidou a menina, casa-se porque quer sair da casa dos pais, a fuga, né? Eu tenho que casar porque eu não quero mais ficar com meus pais e tal. Então, esses casamentos, eles geram problemas familiares, né? Com os filhos, onde os próprios pais... Eu tenho uma história de uma paciente minha
que com 15 anos a mãe dela chegou e deu de presente de aniversário para ela uma cartela de pílula. Toma, porque eu não quero que você chegue grávida em casa. Gente, o que é isso? A outra quis assim, não, eu prefiro que meu filho traga a namorada ou minha filha traga um namorado para dentro de casa e tenha relações com ele aqui, do que chegar aí para ir para um motel ou ficar na rua ou no carro. Então, a permissividade tirou os limites do ser humano. Agora, quando nós vemos que um jovem, né, ele vai se enveredar pelo caminho das drogas, são duas vertentes. Uma, o assédio dos traficantes na porta das escolas que começam a oferecer à criança uma balinha, então uma balinha. Aí faz-se de amigo daquela criança e a criança, eu tenho uma apresentação domingo, mas meu pai não pode ir, que ele não tem tempo, está assistindo o futebol dele, meu pai nunca tem tempo. Não, eu vou com você, eu te levo. E começa a sediar aquela criança e a dar drogas para aquela criança. Então, uma coisa que nós observamos muito, Kátia, nas famílias de hoje em dia, são as fugas. A falta de educação disciplinar na vida das crianças, mostrando a elas como tem que ser. Crianças que, com 5 anos, ficam sozinhas em casa, que os dois pais trabalham de 6 da manhã às 10 da noite, o pai chega em casa, e a criança está na rua o dia inteiro, aquela coisa toda. Não tem limite, não tem limites mais, não existe limite mais. Hoje não existe. Se você me perguntar, existe limite? Existe sim, da nossa época antiga. Mas hoje não existe limite na vida das pessoas. Tivemos um caso também de uma jovem que eu fui chamado para atendê-la numa escola. Ela estava com um pacotinho de cocaína e eu fui conversar com ela e saber o porquê. E ela falou assim, isso aqui me tira do meu mundo real. E eu falei, como assim tira do meu mundo real? Porque eu não entendo, porque meu pai chega com uma mulher e me apresenta como sendo minha mãe. A minha mãe chega com um homem e me apresenta como sendo o meu pai. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Eu não tenho mais o meu pai e minha mãe, cada dia é um pai e uma mãe. Né? Então, essa referência familiar na vida dos jovens de hoje em dia tem levado a eles procurarem as drogas, o crime, a prostituição, né? Entre outras coisas. Mas só um exemplo para a gente poder robustecer a nossa ideia aqui. Teve um caso de uma criança uma vez que chegou em casa com uma lapiseira. E o pai chegou, olhou para ele, meu filho, o que é isso aí? É minha, ele é do amiguinho, ele me deu. Aí o pai, que legal, bacana. Aquela criança tinha pego aquela lapiseira do coleguinha, roubou. O pai não procurou saber a verdade, o que era. No outro dia, aquela criança chegou com outra coisa, e cada dia ela ia chegando com uma coisa da escola. Até que foi chamado o pai na escola e a diretora falou, o seu filho está furtando objetos das crianças. O que houve? O pai poderia ter chegado, meu filho, peraí, que história é essa? Vamos lá ver se essa caretinha realmente teu amigo te deu. Não, para ele, sabe por quê? O trabalho hoje incomoda. Eu tenho que ter trabalho para ir lá, para poder ir na escola. Os pais não vão para reunião escolares dos filhos. Os pais não procuram saber se os filhos estão estudando, não olham o caderno deles. Antigamente, o meu pai chegava, vamos ver, se fez a lição, não fez? Castigo, vai ficar de castigo, vai fazer a lição, vai repetir 10 vezes. Então, a gente tinha uma educação. Hoje nós não temos essa educação, infelizmente. E nós percebemos isso à nossa volta. Percebemos. Quando eu falo na igreja, porque eu reprovo muito isso aqui na igreja, e digo, não dê o celular. Aí sabe o que as mães dizem? É a única maneira dele ficar calmo. Quieto. Mas ele fica dentro da igreja jogando, fica ali mandando mensagem. E eu falo, tira o celular da vida do teu filho. Os jogos perniciosos que destroem a mente da criança, que ensinam a matar, ensinam a roubar, ensinam toda sorte de coisas que aparecem ali. Então, a modernidade, né, da nossa vida nos faz deixar acontecer coisas que antes não aconteciam. Eu sou do tempo que eu sentava na cadeira na cadeirinha na frente da minha casa, eu, meu pai, minha mãe, meus avós, batendo papo a noite toda. Que gostoso, família. Aí chegava a família da frente, vinha. Hoje em dia você não pode nem sair da tua casa. Então, tudo está mudado. E isso tem mudado e influenciado a mente das crianças. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta, comendador. Cortella coloca, né,
que a escola, é mais ou menos assim a frase dele, a escola dá a escolarização e que a educação cabe aos pais. Sim, sim. E eu vejo isso muito claramente, eu não sei se o comendador concorda comigo, é como se os pais hoje, por estarem assoberbados de compromisso, acham que... Delegam aos outros Exatamente. a educação dos filhos. Exatamente, essa é a palavra certa, delegam. Acredita que a escola deve dar a escolarização, mas a educação também. A educação Concorda vem de casa, comigo? dos pais, e não da escola. A escola está para ensinar o conteúdo programático das matérias que já estão estabelecidas para aquele período. Plenamente. A educação vem de casa. E a educação não tem vindo de casa. E os pais tem situações seríssimas que eu já passei de pai de chegar e criar uma série de problemas com a escola, de que a escola não está educando o filho dele. Nossa. E aí? Os relatórios que eu recebo de escolas, porque quando eu vou tratar uma criança, eu peço um relatório da escola, por que aquela pessoa está dizendo que a criança tem um problema de TDAH, tá? Por que a criança tem um problema de toque? Por que a escola está requerendo que eu, como neuropsicólogo, vá atender aquela pessoa? E quando eu vejo, a criança não é nada daquilo. Nossa. É simplesmente produto do meio. Produto do meio e, geralmente, os pais. Hoje em dia, os filhos, porque os pais não têm tempo, são criados pelos avós. Ou por uma tia, um tio, por qualquer pessoa. Os pais não estão presentes. Não estão mais presentes na vida da criança. E isso, de certa forma, afeta muito. Agora, vou fazer uma pergunta profunda. O irmão acredita que o fato da mulher ter saído de casa para contribuir financeiramente no orçamento da família foi que desestruturou o sistema? Sim. Sim, sim. Eita, pergunta forte. Tocou num ponto aí que é importante para nós falarmos para vocês, mulheres, né? Eu não sou contra as mulheres trabalharem, não sou contra. Se eu tenho uma vida abastada, se eu posso manter a minha esposa em casa, tudo bem. Mas as famílias de hoje em dia, as mulheres precisam trabalhar para aumentar a renda familiar e até para dar uma tranquilidade para a sua família. E a ida da mulher para o mercado de trabalho afetou a vida familiar. Por quê? A mãe não tem mais tempo para cuidar. A mãe não tem mais tempo para fazer a comidinha para o seu filho. A mãe não tem tempo para levar o filho na escola. É uma van que vem, pega o filho, leva para a escola, traz da escola. A mãe não tem trabalho nenhum. Quando chega, o filho já está em casa. É a vovó que tomou conta e tal. Sim. Então, o mercado de trabalho é importante. As mulheres são sensacionais no mercado de trabalho. Hoje em dia alcançaram um patamar muito grande, né? Porque antes o homem é que tinha o poder, o homem é que tinha os melhores cargos. Hoje as mulheres são CEOs de empresas e tal, e o homem está ficando às vezes para trás. Eu tenho um caso de um casal que a mulher é que trabalha e o marido fica em casa lavando louça, fazendo comida, porque ele não consegue emprego e a mulher conseguiu um emprego. Então, inversão de valores. É inversão de valores, inversão de valores. Então, os casos são muitos, são muitos. Se nós formos colocar todos os casos numa planilha, nós vamos ver uma porcentagem muito grande, né, de situações em que você tocou, da mulher no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho, ela afeta a vida da mulher, tirando a feminilidade da mulher com relação ao seu esposo e seus filhos. Exatamente. Eu acredito, comendador, gratidão aí pelo seu transbordo, né, nesse sentido de falar um pouco, né, sobre a importância da mulher assumindo o seu papel na família, em casa. Mas também a gente entende que muitas vezes a mulher é mãe solo, não pode se dar a oportunidade de, né, ou precisa ajudar no orçamento da casa. Eu e meu marido, nós quebramos financeiramente quando nossos filhos estavam entrando na pré-adolescência. E aí eu falei para o meu marido, acho até que eu compartilhei isso com o comendador, eu falei, você vai continuar indo à caça, fazendo o seu papel de provedor, e eu vou ficar em casa com eles. Porque eu pensei o seguinte, eu como mãe, eu precisava dar esse sustento emocional para eles, porque a queda financeira foi muito grande, ao ponto dos nossos filhos irem com uniforme usado para a escola, irem com livros que ganharam, e eles já estudavam numa escola classe A da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, eu entendia que aquela minha presença ali era de suma importância como mãe. Só quando eles atingiram a maior idade, que, para honra e glória de Deus,
atingiram a sua formação acadêmica e exercem hoje, né, o seu papel, é que eu falei, puxa vida, eu estou tão jovem para ficar em casa, eu acredito que eu possa ainda contribuir muito no mundo. Mas isso foi uma decisão que eu fiz, mas eu tive um preço a pagar. Eu não sabia o que era comprar uma sandália. Eu tinha uma sandália, Comendador, que quando eu fui coautora do livro do José Roberto Marques, do Instituto Brasileiro de Coaching, eu só tinha aquela sandália para ir, porque durante a semana inteira eu andava de sandália havaiana, porque o solado era grosso, então ele ia durar bastante, né? Eu só tinha uma saia preta, que a mesma saia que eu ia ao mercado e à feira era a saia que eu ia para a solenidade de formações e quando eu me permiti, podia estar numa noite de autógrafos. Eu lembro como se fosse hoje. O primeiro livro que eu tive presente em coautoria foi esse do Instituto Brasileiro de Coaching, José Roberto Marques. E eu tomei uma vitamina de banana, eu fui da rodoviária do Novo Rio até São Paulo e voltei no mesmo dia de ônibus, porque eu não podia pagar uma passagem aérea e nem uma noite no hotel. E me arrumei no calor lá de... Acho que antes a gente não tinha ainda essa sensação térmica toda, mas um calor de dezembro, eu me arrumei dentro do ônibus. Não, do banheiro da rodoviária, né? Lá que eu fui, coloquei o sapato, me maquiei, porque era a realidade que eu vivia. Mas, se eu olhar para trás, eu não arrependo nada do que eu fiz. Com certeza. Nada. Assim, talvez a minha realidade não foi um caminho muito fácil que eu encontrei, né? Talvez eu poderia, que hoje é uma das minhas missões, ajudar e ter um canal de opções, de leque para as mulheres que são mães e são donas de casa. Eu poder falar assim, olha, eu conheço essa amiga aqui, ele é presidente aqui dessa instituição e você pode trabalhar de casa, criar seus filhos, educar seus filhos e ganhar um dinheirinho. Talvez eu não tenha tido alguém que tenha sido minha mentora para conduzir. Tipo assim, não, Kátia, você não precisa passar por tanta dificuldade. Você pode continuar fazendo seu papel de mãe e eu tenho aqui uma forma de você, sei lá, vender umas semi-joias, vender um shake, vender um perfume, não sei. E poder fazer uma retirada financeira, mesmo exercendo meu papel de mãe. Então, assim, eu vejo... Estou compartilhando isso porque eu particularmente acredito que para a mulher é muito importante empreender, porque ela pode exercer brilhantemente o seu papel de mãe. Com certeza. E pode também fazer uma retirada financeira. Está ótimo, mas a gente está passando muito do horário. Já passamos? Já passamos muito do horário. Ninguém falou nada com a gente vai continuando, né? Mas tem outra pessoa, né, para vir para cá, né? Temos que dar lugar para ela. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa solenidade, dessa noite, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas, que vai ser incrível, que vai ser uma dádiva. Eu tenho orado esses dias para isso e tenho certeza que nós vamos aí ter uma noite muito abençoada. Queria que o senhor falasse um pouco dessa solenidade, deixasse seus contatos, esse trabalho lindo, se o senhor sentir vontade de deixar. A palavra é sua para a gente fechar. Ok. A nossa solenidade de hoje da Academia Brasileira Teológica de Letras é a abertura dos trabalhos acadêmicos para o ano de 2025. Nós entramos em recesso em dezembro, descansamos até fevereiro. Em março continuamos, né, o nosso trabalho, e hoje nós estamos fazendo uma solenidade em que nós teremos a posse de um acadêmico que será o futuro presidente da Academia Brasileira Teológica de Letras, lá na Flórida, nos Estados Unidos. Ai, que benção. Eu estarei talvez viajando para lá semana que vem ou a outra, para ter uma reunião lá com eles. E nós vamos homenagear várias pessoas proeminentes. Nós vamos estar homenageando pessoas que dão o seu a sua vontade de fazer alguma coisa em prol da sociedade, que é a coisa mais importante para nós, porque nós reconhecemos muito o trabalho profícuo das pessoas, né? Por exemplo, eu estou hospedado no hotel aqui no centro do Rio e a camareira que me atendeu, ela foi atenção tão solícita em tudo e falou assim, se o senhor precisar de alguma coisa, só chamar, estou aqui. E a minha esposa falou assim, poxa, eu não sabia que as camareiras eram tão assim solícitas. Aí eu falei assim, eu sempre que me hospedo, elas sempre me tratam muito bem e tal, não pelo que eu sou, porque não sabem, né? Eu sou um hóspede normal, né? E falei para ela assim, poxa, você é tão bacana, tão legal, eu gostaria de te homenagear.
Aí ela falou assim, não, que isso, não. Pensando que eu fosse dar uma gorjeta em alguma coisa, né? Não precisa me dar dinheiro nenhum, não sei o que. Não é dinheiro, não. Eu quero te dar um diploma de reconhecimento pelo seu trabalho atendendo as pessoas, porque isso é muito importante. É o que eu digo, as pessoas, quando vão a um local, né, a primeira impressão é que fica. Se você é bem recebido, se você é bem atendido, que bacana, que legal. Mas se você é mal atendido, eu já não vou voltar mais aqui. E essa menina, essa jovem, foi tão solícita, né? Eu e minha esposa juntos, e minha esposa ficou assim, vendo ela trabalhar, ela secou o chão que estava molhado, ela veio, botou um lençol novo, E eu falei assim, muito bacana, olha, me dá o seu nome, que eu vou te homenagear, não posso te chamar para ir na solenidade hoje, mas vou te homenagear, mandar para você um diploma de reconhecimento, né, pelo seu trabalho aqui no hotel. Que lindo. Ela falou assim, gente, nunca ninguém me deu nem uma bala. Olha aonde vai, de repente, um problema que existe na vida dessa jovem, né? Aí eu conversando com ela, e ela falou que ela tem filhos e ela precisa trabalhar para sustentar os filhos porque não tem pai. É isso. E ela trabalha de 8 da manhã às 8 da noite. Ela havia dito para mim, né, que ela tinha arrumado 20 quartos já, de 8 horas da manhã até a hora que eu entrei, que foi 12:30. Então, Kátia, a nossa solenidade hoje, ela vai homenagear, inclusive, mulheres preciosas, mulheres virtuosas, mulheres que têm o seu valor, e eu valorizo muito, muito mesmo. A mulher, para mim, é tudo. Se não fosse a mulher, eu não seria nada, né? A minha mulher, logicamente, né? Então, a nossa academia, ela completou a maioridade, 21 anos, e nós começamos no ano de 2002, e em 2004 nós fizemos o nosso registro acadêmico, né? Estamos registrados com o CNPJ e tudo, e completamos 21 anos o ano passado. E eu estou presidente desde 2013. Eu fui eleito presidente e não sei por que cargas d'água não querem me tirar. Quando a academia, os presidentes ficam 2 anos e é substituído. E toda vez que tem uma reeleição, uma eleição, o presidente Bittencourt de novo. Eu falei, gente, meu Deus do céu, eu não tenho assim. As pessoas moram aqui no Rio, em 5 minutos estou em casa. Eu saio daqui para ir para minha casa, eu vou chegar 1 hora, 2 horas da manhã em Rio das Ostras. Tanto que agora eu estou ficando no Rio, me hospedando, né, para poder não ter que ir para casa e no dia seguinte eu vou com calma. Então, essa solenidade de hoje é muito importante para mim, principalmente, né, porque nós estamos descortinando novas oportunidades em que a academia ela se propõe a levar o academicismo às faculdades. Os alunos das faculdades teológicas que vêm para assistir às nossas palestras e saem dali edificados, saem dali com uma carta de referência que ele participou dessa solenidade e serve de pontos para a faculdade, até mesmo trabalhos acadêmicos que eles fazem, mediante o que foi apresentado na Academia de Letras. Nós temos ali homens muito letrados, homens de uma cultura, assim, de um conhecimento, não só bíblico, mas um conhecimento secular, né? A pessoa ali que tem menos faculdade tem 3 faculdades. Né? Então, são todos homens letrados, escritores com livros renomados, né? Livros publicados. Então, a academia vislumbra hoje o auge da sua época em que foi criada. Hoje nós alcançamos, porque nós estamos com filiais, né? Temos uma filial em Aracaju, 2 vezes por ano eu vou para lá para presidir as reuniões de posse e de aniversário da academia. Abrindo essa em Miami, nós tínhamos 5 correspondentes na África, no Japão, na Suécia, em outros países mais, vários aqui no Brasil mesmo, em outros estados. Então, abriu-se um leque muito grande, porque a educação é uma coisa muito importante, o conhecimento é importantíssimo na vida do ser humano. E nós procuramos transmitir isso, nós procuramos passar para essas pessoas o que nós aprendemos. Porque eu não guardo para mim o que eu aprendi, eu aprendi para passar para os outros. E eu gosto de fazer isso. Ensinar a ensinar e aprender. Porque eu digo sempre, eu sou professor universitário há mais de 20 anos. Dei aula em várias faculdades, agora eu estou dando na Faculdade de Nova Iguaçu, a Facetan, mas dei na Unilagos, em Araruama, e durante 5 anos dei aula de pós-graduação. E eu sempre dizia para os meus alunos, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Eu aprendo mais do que vocês. E é importante. E o conhecimento é tudo na vida do ser humano. Com certeza. Se hoje em dia
isso daqui fosse extirpado da vida das crianças e os pais dessem um livro para a criança ler, a criança aprenderia a escrever, a ler e saber falar corretamente. Isso aqui emburrece as crianças. Sim. Desculpa o termo emburrece. Sim. Naum, TB, não sei. O que é isso, Naum? Ah, é não. Não, para mim é não. Não, é não. Então, estão assassinando a língua portuguesa. Então, a academia é isso. O senhor já teve a oportunidade de assistir aquele filme Mãos Talentosas? Se ainda não assistiu, assiste. Toda vez que eu assisto, eu me emociono. É uma história verídica de um médico muito respeitado e conceituado, que ele faz aquela cirurgia, sabe quando os irmãos gêmeos nascem juntos? E ele faz essa cirurgia. Essa separação. E é lindo esse filme. E a mãe, ela começou a trabalhar, a fazer faxina numa casa. E ela via aquela estante toda assim dos livros, aí ela falava para o dono da casa: o senhor já leu todos esses livros? Aí ele fala: já li todos esses livros. Aí ela vai em casa, desliga a televisão e fala para eles, para os 2 filhos: a partir de hoje vocês vão todos os dias para a biblioteca e eu quero um resumo do que vocês leram. Aí ele diz: você está ficando louca, mãe? A partir de hoje vocês não assistem mais TV. E aí, com essa história, né, linda de vida e superação, um dos filhos se torna um médico extremamente renomado nessa especialização, nessa cirurgia, que eu não sei o nome específico que se fala, para separar, tem um nome específico, eu não me lembro agora. Os gêmeos. E toda vez que eu assisto, eu me emociono, porque eu fico lembrando, e esses dias eu fiz umas postagens falando sobre isso nas redes sociais. Eu não comprava roupa, eu não comprava sapato, mas, irmão, quando sobrava qualquer dinheirinho da feira, R$5 para eu ir lá no Sebo, né? Sebo são livros usados, para comprar um livro. Ai, como eu ficava feliz. E como eu adoro olhar a minha estante e ver aqueles livros, às vezes amarelinho, com ainda um pouco do cheiro do sebo, sabe? Mas eu falo assim, e aí é o que o seu irmão falou, conhecimento é o que ninguém tira da gente, né, irmão? Bom, deixe seus contatos, se o senhor sentir vontade de deixar um WhatsApp ou um site, eu não sei, com relação a esse trabalho lindo que o senhor faz. E queria que deixasse uma palavra final, uma mensagem para as minhas irmãs, amigas que vão assistir. O meu Zap, né? Não tenho problema nenhum em divulgar. Inclusive, essa terapia de reprocessamento generativo, nós atendemos mais virtualmente do que fisicamente. Hoje é o caminho é esse, né? Então, eu trabalho muito assim, dessa maneira, através do Google Meet, né? Eu faço a teleconferência e aí atendo as pessoas e faço esse trabalho com elas. Mas o meu Zap é 22, que é o telefone da região de Rio das Ostras, 998 582772. 22998582772. Não atendo áudio, porque o meu celular não consegue ouvir. Então, mande mensagem de texto, fala que ouviu, né, o podcast, que viu o podcast, quer conhecer essa terapia, quer saber como é que pode trabalhar. As redes sociais, eu tenho sim, eu tenho Instagram, mas eu nem sei. Mas aí com o WhatsApp a pessoa se tiver interesse de saber. Não consigo esse negócio de Instagram, eu não consigo. O Face, né? Academia, abtlrio, @gmail.com. Mas o WhatsApp eu creio que é o caminho mais fácil, mais perfeito aí, né? E eu gostaria de agradecer imensamente por estar aqui com vocês, mulheres, poder estar falando para vocês. Gostaria muito de poder estar ministrando uma palestra, né? E tem muitas palestras dirigidas às mulheres, inclusive para mulheres grávidas, o que é a gravidez, os riscos da gravidez, porque o que acontece cada fase, cada mês de gestação na vida da mulher, como transforma o corpo da mulher. É importante que tem muitas pessoas que não têm conhecimento. Estou grávida, pronto, está gerando um filho. Não é assim. Existem transformações que a pessoa precisa conhecer. Então, é muito importante. E também dizer para vocês que usem o que nós falamos aqui hoje. Não deixe seu filho se perder nisso aqui. Isso aqui é uma bênção, maravilhoso, mas pode ser usado para o lado do mal. Então, ensine, como diz a palavra, a criança o caminho que deve andar para que quando o moço for, não se desvie dele. E a leitura é a coisa mais importante. Dê livros. Eu sou a pessoa que mais livros tem, porque hoje eu vou receber um livro de um acadêmico que vai lançar. E eles me dão sempre um exemplar dos seus livros. Eu tenho tanto livro, e se você me perguntar, já leu todos? Já. E eu releio os livros.
eu releio, porque é uma coisa muito importante. E grave, eu tenho uma coisa muito importante que é a leitura dinâmica. Eu leio um livro rapidamente e assimilo tudo aquilo que eu vejo. Quando eu leio um livro e releio o livro, já não é mais com o mesmo olhar. É verdade, é outro. É a mesma coisa uma pregação. Quando eu prego a pregação e repito ela, não é igual àquela pregação que eu preguei da outra vez. E o livro é a mesma coisa. Você já começa a ver por outra ótica, já começa a ver aquele parágrafo que você leu de uma outra interpretação de como seria. E cada vez mais que você lê, você vai entendendo mais. E é importante. A mensagem que eu deixo para vocês aqui hoje, amor, gratidão, carinho, dedicação, que principalmente tenham um amor pelas vidas. Porque quantas vidas estão aí fora, se perdendo nas drogas, na prostituição, no crime, porque não tem uma mão para ajudar, uma mão para acolher, uma mão para tirar daquela vida que aquela pessoa está tendo. E nós somos essas pessoas que precisamos fazer a diferença. Amém. Por isso que eu valorizo o evangelismo, pratico o evangelismo, faço missões, sou um pastor missionário e eu preciso, já viu, preciso ali, e eu preciso muito de ajuda de pessoas que estejam imbuídas nesse mesmo propósito. E que Deus possa abençoar todas vocês, minhas queridas amadas irmãs, e que nós possamos ser convidados novamente, quem sabe, para falar mais profundamente sobre esse assunto que é muito importante nos dias de hoje, que é ajuda mútua. Muito obrigado, gratidão. Deus te abençoe, Deus abençoe a todos. Mulheres foram mulheres à luz da Bíblia. Fica com Deus, minha irmã.